Eu começo, em primeiro lugar, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes, bem como o Vice-Presidente, Engenheiro Técnico António Lousado e o representante da Ordem no Grupo de Trabalho do Projeto Resiste, o Engenheiro Técnico Carlos Rente. E, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de estarem aqui, de terem enviado já alguns contributos para esta mesma reunião. Agradecer, portanto, a vossa presença, dizer-vos que neste momento temos aqui apenas presentes o grupo parlamentar do PSD com o engenheiro António Topa Gomes e temos aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista com o senhor deputado Gilberto Anjo. É natural que ainda venham outros deputados, no entanto, e porque depois temos plenário às 3 e temos mesmo que começar às 3, não vamos esperar. Queria-vos dizer também, em título pessoal, nós estamos perante uma situação que exige, ou pensamos que exige uma atitude. Este grupo de trabalho não é um grupo de trabalho com cariz muito político. Achamos que quando falamos de sismos e dos problemas consequentes com os sismos não tem nada a ver com esquerda ou com direita, tem a ver sim com a salvaguarda das pessoas. E por isso penso que será um grupo de trabalho extremamente calmo e em que estamos aqui sobretudo para vos ouvir. Em relação aos tempos, os senhores terão 10 minutos para expor a vossa opinião e terminados esses 10 minutos, depois passarei aos senhores deputados que terão 3 minutos cada um para colocar eventuais questões. Depois, no final, os senhores terão novamente, normalmente é 3 minutos para cada deputado, ou seja, dá um total de 18 minutos, caso estivessem todos. Não estando, provavelmente será menos tempo e... Agora, para já, portanto, dava-vos a palavra, podem dividir entre vós, como da maneira que entenderem melhor, estejam perfeitamente à vontade, porque nós é que agradecemos o conhecimento que nos vão trazer. Muito boa tarde. Em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos, nós queremos agradecer desde já o facto de nos convidarem para ouvir a nossa opinião sobre estas matérias e quero agradecer aos senhores deputados e às senhoras deputadas esse facto. Eu vou começar por fazer uma primeira intervenção que depois nós podemos mandar, porque tem alguns contributos mais específicos que podemos enviar, e depois podemos entrar em questões mais técnicas e específicas numa segunda volta. Portanto, eu gostava por dizer que a questão sísmica em Portugal tem sido, na opinião da OET, abordada de uma forma pouco objetiva. Por isso propomos que a questão sísmica seja vista em 3 ângulos: os edifícios existentes, os edifícios de construção nova e os edifícios estratégicos. Relativamente aos edifícios existentes e construídos antes da entrada em vigor da legislação do RSA e ações para estruturas e pontes, e o REBAP, Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, mais nada haverá a fazer, a não ser quando forem alvo de reabilitação, momento em que vão ser alvo de estudo conducente ao reforço sísmico. Aos edifícios construídos a quando da vigência da regulamentação anterior, até à entrada em vigor dos Eurocódigos em 2022, ou seja, o RSA e o REBAP, deve ser garantido que em qualquer intervenção não se deve diminuir a resistência sísmica e deve ser mantida a sua qualidade de construção e as intervenções de reabilitação ou revitalização serem realizadas de acordo com os pressupostos da análise publicada pelo MEC. Deverão ser atendidos os aspectos relativamente à avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios existentes, que seja alvo de processos de ampliação, alteração, remodelação e à consequente necessidade de elaboração de projeto de reforço sísmico, que ficaram perfeitamente definidos com a regulamentação de 2019 sobre o assunto, ou seja, o Decreto 95 de 2019. O que falta é proceder ao levantamento sistemático da vulnerabilidade sísmica dos edifícios nas zonas sísmicas mais problemáticas, zonas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.3, de acordo com o zonamento sísmico definido no Eurocódigo 18, essencialmente na área metropolitana de Lisboa, Val do Tejo, Algarve e Arquipélago dos Açores. De realçar que o aspecto importante é que ficou resolvido em Lisboa pelo programa Resiste,
Decisão tomada na sequência do trabalho desenvolvido pela Comissão Técnica, da qual a OET fez parte, de solicitar a apresentação de relatórios de avaliação da vulnerabilidade sísmica previstas na Portaria 302 de 2019, juntamente com a entrega do processo de arquitetura para licenciamento. Este propósito ver-se-á sugerir que este procedimento fosse seguido pelas demais autarquias, pelo menos as que integram as zonas sísmicas anteriormente referidas. O Governo implementou em 2017 a Estratégia Nacional para a Proteção Civil Preventiva, através da Resolução do Conselho de Ministros 160, que serviu de orientação estratégica para a administração central e local no horizonte temporal de 2020, ao qual se seguiu a Resolução do Conselho de Ministros 112 de 2021, para o horizonte temporal 2030. Esta estratégia, que contempla objetivos estratégicos, ações prioritárias e objetivos operacionais, deve estar em perfeita articulação com o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território e demais instrumentos de gestão territorial. Relativamente aos edifícios em construção, deve ser assegurado o cumprimento do disposto na legislação vigente, Eurocódigos Estruturais, e que os técnicos concebem os projetos de estrutura no respeito dos pressupostos, nomeadamente do Eurocódigo 1, ações de estruturas, do Eurocódigo 2, projetos de estruturas de betão, e Eurocódigo 3, projetos de estruturas de aço. E, fundamentalmente, o disposto no Eurocódigo 8, projetos de estruturas para resistência aos sismos e demais legislação em vigor. Relativamente aos edifícios estratégicos da importância 4, que são edifícios cuja integridade em caso de sismo é de importância vital para a proteção civil, como, por exemplo, hospitais, quartéis de bombeiros, centrais elétricas, centros de decisão do Governo, etc., deve ser feito um levantamento por município para aferir a condição de sismicidade e ser assegurado o seu reforço sísmico por forma a que possam desempenhar o seu papel numa posição de pós-sismo de grande magnitude. Sendo certo que para os hospitais em projeto deve, por lei, ser obrigatório o isolamento de base. Estamos a falar, por exemplo, no Hospital Todos os Santos, em Lisboa, que está na fase de projeto. Pois este permite, para além de resistir a um sismo, oferece uma maior garantia que no pós-sismo ele continua completamente operacional. Sendo certo que o país está dividido em zonas sísmicas diferentes, no que concerne à sua exigência, sendo a região de Lisboa e Val do Tejo uma das regiões com mais elevado grau de risco, para além de ser o centro de decisão política do país, tem de ser abordado de uma forma diferenciada e consentânea com a sua estabilidade sobre as mais severas condições constantes do anexo do Eurocódigo 8. A certificação sísmica e sistema de cobertura de risco de fenómenos sísmicos poderá ser uma medida importante e com impacto muito elevado, muito relevante na qualidade da construção relativamente à matéria da resiliência, de acordo com o programa Cidades Resilientes, campanha lançada em 2010 pela ONU e que tem especial relevância igualmente nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A OET defende, como atividade de sensibilização urgente, que os projetistas para os projetos de estruturas da classe 4, da Portaria 701H, e de importância 4, que são edifícios cuja integridade em casos de sismo é de importância vital para a proteção civil, sejam detentores de formação específica reforçada com a frequência de ações de formação em Eurocódigos. Portanto, esta é a nossa questão de princípio. Cabe ao poder político tomar decisões. Muito obrigado. Eu agradeço a apresentação que foi colocada. Em relação ao projeto Resiste, não querem ainda neste momento dizer mais nada? Querem depois... Podemos ou não? Ainda estão quatro. Então vamos passar para os colegas e, entretanto, terão essa oportunidade. Muito as questões que entenderem por bem. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, caro colega, cara colega. Cumprimentar o Sr. Bastonário da Engenheiro Técnico Augusto Ferreira Guedes, o Sr. Vice-Presidente Engenheiro Técnico António Lousada e o Sr. Representante da Ordem do Grupo de Trabalho do Projeto Resiste, o Engenheiro Técnico Carlos Rente. Agradecer a vossa disponibilidade de estar aqui conosco. Como foi dito há pouco pela nossa coordenadora, efetivamente esse grupo de trabalho tem tido uma sintonia, pelos vistos, anormal em relação aos trabalhos parlamentares habituais, sendo que este tema, efetivamente, é um tema que tem que nos unir a todos, mas há muitos outros temas que nos viriam unir a todos e que, infelizmente, é verdade que a visão e a forma de abordar os temas demasiado politicamente, por assim dizer, às vezes desvirtua o bom trabalho que se pretende fazer e neste grupo de trabalho acho que deve-se aos elementos que fazem parte também do grupo de trabalho e espírito de missão e de trabalho para o bem comum.
Dizer-vos então e agradecer-vos os contributos que já enviaram, tomamos boa nota dos contributos que nos fizeram chegar e que já tivemos a oportunidade de analisar. É um conjunto de contributos, decidimos ouvir várias entidades, uma vez que é verdade que o nosso dever será legislar sobre essa matéria, mas o conhecimento técnico está fora da Assembleia da República, muitas vezes convosco e com outras entidades que pretendemos ouvir para desenvolvermos o nosso trabalho da melhor forma. Não só, e não este ano 2023, por ter sido um ano em que aconteceu um dos maiores sismos, que teve mais de 50 mil mortos, com milhões de pessoas afetadas diretamente, não foi esse o motivo que despoltou a criação desse grupo de trabalho, porque até já estávamos a trabalhar nessa matéria, já tínhamos tido algumas audições nessa matéria antes da ocorrência do sismo, mas é verdade tomou outro mediatismo e outra preocupação para todos nós, mas principalmente para a população. Aqui, em relação à informação que nos foi entregue da vossa parte, eu tenho aqui uma questão para vos colocar, embora a legislação já seja bastante diferente dos últimos anos, aquela que existia há 10, 20 anos atrás, tanto como legislação nacional, como transposições de legislação ou diretivas europeias. Queríamos tentar perceber se, no vosso ponto de vista, como vocês dizem aqui nos vossos contributos, que seria necessário investimento em políticas de mitigação do risco sísmico, que tipo de políticas, concretamente, vocês identificam? Eu parto do princípio que a replicação do projeto que existe aqui no município de Lisboa, o projeto resiste, como disse há pouco também na sua apresentação, que deveria ser tido em conta pelo menos pelos municípios de uma zona sísmica mais elevada, ou que o risco seja mais elevado, mas também tentar perceber se existe outro tipo de políticas, no vosso ponto de vista, que deveriam ser tidas em conta e também pretendíamos perceber um pouco melhor, também vamos ter a oportunidade de fazer com os técnicos do município, mas qual foi a vossa participação nesse projeto e quais são concretamente as grandes mais-valias que vocês identificam no que diz respeito, nomeadamente, à questão do ordenamento do território. Também falar-vos aqui de outra questão que se relaciona e que está ligada diretamente com uma PPL, a número 77, que visa a simplificação, portanto, um simplex legislativo de licenciamento. Se, por um lado, temos que ter toda a consciência que, efetivamente, os processos de licenciamento muitas vezes são morosos, e não só devido aos municípios, às vezes também algumas entidades demoram muito tempo a pronunciar-se e viabiliza e causa, não será o único fator da falta de habitação, por exemplo, em Portugal, mas é um fator, efetivamente, que dificulta, pelo menos, a habitação. Mas também há outra face da moeda que a demasiada simplificação do licenciamento também pode pôr em causa o rigor e a viabilidade da construção, nomeadamente nesse tema, no que diz respeito à vulnerabilidade sísmica. Tentar perceber também qual é o vosso ponto de vista acerca dessa simplificação, porque no nosso entender e na nossa análise, e confiando nos engenheiros, como é evidente, na assinatura do termo responsabilidade pelos engenheiros, sabemos que pode ser um pouco injusto também centralizar e recair toda a responsabilidade depois sobre um técnico, quando sabemos que há diversos agentes, nomeadamente até os promotores imobiliários, que podem ter aqui alguma influência e depois, com um simples documento, por assim dizer, podem não recair em cima deles alguma responsabilidade que faria sentido e também no que diz respeito aos municípios. E, para já, essas duas questões, também ia falar um pouco mais sobre a questão do projeto Resiste, mas vou esperar para ouvir o que vocês terão para apresentar de seguida. Muito obrigado. Fui muito exigente nos tempos, dado que não temos mais outros colegas. Dava a palavra ao Sr. Deputado Topa Gomes. Muito obrigado, Sra. Coordenadora e colega deputado, e naturalmente cumprimentar a Ordem dos Engenheiros Técnicos e permitam-me que os trate por caros colegas e agradecer a vossa presença aqui. Eu tinha aqui 5 pontos que gostava de abordar. Um é esta primeira abordagem que aqui trouxeram, que é um comentário da separação das questões dos edifícios, do existente, do não existente, o facto de haver a regulamentação anterior ao RSA, os edifícios anteriores ao RSA e ao REVAP, os edifícios deste período permeio que, apesar de tudo, podemos estar relativamente tranquilos, e as novas edificações, nomeadamente com a nova legislação europeia, que me parece um aspecto importante. Mas há uma questão que eu digo muitas vezes e que acho que é importante, é que nem a política termina, este conceito de que há política, o que é da política, aos técnicos, o que é dos técnicos,
infelizmente, não é um conceito tão simples quanto isso, ou se calhar, felizmente, porque há uma larga zona de sobreposição. E, portanto, a engenharia é uma opção entre opções políticas dos recursos económicos do país e também opções técnicas e, portanto, há aqui uma questão de transição de recursos que o país pode dispor que resulta de uma reflexão ponderada do nível de risco aceitável da sociedade e que é um aspecto que, digamos, é um desafio para o futuro e é a primeira pergunta é que as ordens de engenheiros técnicos, que os engenheiros da sociedade técnica, de um modo geral, tenham um domínio muito superior do nível de vulnerabilidade e do nível de risco, que não é nem pode ser zero, e, portanto, esse contributo, em minha opinião, isto é um primeiro desafio, é algo que o corpo técnico não se pode eximir na discussão política. Porque os conceitos excessivamente simplistas, queremos risco zero, são riscos impraticáveis do ponto de vista económico e nós não temos essa possibilidade. E, portanto, isso era um aspecto que eu os desafiava no futuro, e a questão sísmica e da vulnerabilidade sísmica é mesmo isso, é a questão da avaliação de risco e qual é o nível de risco que a nossa sociedade está disposta a aceitar e que a generalidade dos políticos não teriam compreensão para perceber o que era uma probabilidade de risco, qual era uma probabilidade de ruína, algo do género. Isto era um primeiro comentário. Um segundo comentário é a questão do planeamento, que se podiam clarificar isto. Digamos, os instrumentos de planeamento que temos se consideram satisfatórios, se não, sendo que Portugal é um país bastante consolidado, continua a dizer-se que há falta de habitação, portanto é natural que tínhamos tendência, pelo menos em algumas zonas, de expandir as zonas de habitação. Há uma grande pressão, particularmente das autarquias, para essa expansão ocorrer, peço desculpa, de forma indiferenciada, mas devíamos ser mais cuidadosos nessa expansão, sendo certo que por absurdo, por quase redução ao absurdo, as zonas com maiores povoações, com exceção do Norte, são as zonas de maior vulnerabilidade sísmica e, portanto, nesse aspecto, há aqui uma preocupação grande. Sr. Presidente, se me permitir, só mais dois comentários, eu sei, só mais duas questões. Uma é como é que vem esta questão, simplificadamente, do programa Mais Habitação, que vai no sentido de simplificar o licenciamento e todos os processos de licenciamento e, portanto, todas as medidas que aqui sugerimos, aparentemente, são contrárias a este aspecto. Ou uma parte será contrária, a ponderação do balanço destes dois aspectos. E uma outra questão, que é, esta é uma comissão ligada ao poder local, se podiam também dizer alguma coisa sobre isso, eu até nem sou membro desta comissão, estou aqui excepcionalmente, mas é que os municípios e o território é muito diferente. Ou seja, aquilo que se pode pensar fazer num município como Lisboa, particularmente com o programa Resiste, embora aqui as indicações sejam relativamente simples, são incompatíveis com o município de Freixo de Espada à Cinta ou qualquer outro município do interior, muitos deles com populações inferiores a 5.000 habitantes. E, portanto, que medidas é que podíamos ter para que estas medidas fossem realmente eficazes para todos os municípios? E já ultrapassei largamente o meu tempo, agradecendo à Sra. Coordenadora a tolerância, agradeço também as contribuições dos seus engenheiros. Portanto, perante as questões, agradecia que os senhores engenheiros dessem uma explicação e dessem a vossa visão. Okay, muito obrigado. Estava só aqui a articular o que é que vamos dizer. As questões que o Sr. Deputado Gilberto Santos levantou sobre as políticas de mitigação, eu penso que depois o Rente pode entrar mais nisso, mas de qualquer forma diria que é evidente que, e há aqui uma pergunta transversal, nós temos consciência de que, havendo um sismo de um grau elevado, uma parte substancial da cidade de Lisboa, por exemplo, não suportará, cairá.
Há estudos sobre esta matéria, quantos mortos é que teríamos se fosse... Bom, é evidente que o ideal é que nós conseguíssemos ter uma política de que não vai morrer ninguém, quer dizer, isso não é verdade, não é? Portanto, vai morrer, mais ou menos, depende de onde é que o sismo se localiza, isso aí é uma inevitabilidade. Qual é o custo que a sociedade está disponível para pagar para reduzirmos esse... porque depois, isto aqui, onde é que sai buscar o dinheiro? E eu aí ia diretamente ao Hospital de Todos os Santos. Há 2 meses, 3 meses, levantou-se uma polémica sobre, com afirmações absolutamente descabidas. O Hospital de Todos os Santos é, para nós, um edifício que, depois de um sismo, ele tem que continuar a funcionar. Não é não cair, ele tem que continuar a funcionar, porque as salas, os blocos operatórios, as incubadoras dos bebés, isso não pode parar para depois entrar em funcionamento 48 horas depois. Há serviços que podem entrar em funcionamento 48 horas depois. Há outros que não podem ser interrompidos em nenhuma circunstância. E por isso nós defendemos que os senhores deputados, o Governo, também deve dizer que o Hospital de Todos os Santos, que está em fase de projeto, deve ter isolamento de base, pelo menos nas zonas... porque se não se decidir isso agora, depois é tarde. E o custo deste isolamento de base, no conjunto da obra, é zero. Praticamente zero. Não tem grande significado. E, portanto, mas no pós-sismo será, de facto, uma coisa muito complexa se nós... Naquilo que estamos a fazer de novo, e por isso nós dividimos isto em 3 grupos, não é? Os edifícios estratégicos, uns podem os computadores ficar desligados da corrente, mas liga-se 1 hora depois ou 24 horas depois, mas há outros setores que em nenhuma circunstância, como as centrais elétricas, não pode haver uma interrupção, ou se houver uma interrupção tem que haver um mecanismo que nós consigamos repor em funcionamento rapidamente. E isso liga-se com o Simplex. O Simplex por si é uma excelente ideia e nós defendemos isso. Só que, no caso do projeto de estruturas, ele não pode ser, pura e simplesmente, a Câmara dizer que recebeu. Tem que haver, na nossa opinião, para algum tipo de projetos, nomeadamente da 701H, que está aqui na Assembleia para ser vista, deve haver uma certificação do projeto de estruturas. Em alguns projetos da classe 4, tem que haver, não basta o projetista, não é que nós não tenhamos confiança nos projetistas, mas tem que haver um reforço, porque de facto é uma coisa demasiado importante para... Já o mesmo, como o Sr. Deputado perguntava, sobre a habitação. Não é por nós simplificarmos que a habitação vai ter menos qualidade, porque nós acreditamos no projeto. Pode haver menos qualidade se a fiscalização for deficiente ou inexistente, se o construtor não cumprir as regras. O que aconteceu na Turquia, basicamente, foi que o enorme desrespeito pelos projetos e os construtores no ferro, no cimento. E, portanto, não havendo fiscalização, o projeto pode estar muito bem, mas depois é saber quantos morrem e quantos empresários ou quantos construtores se vai prender, mas isso é uma questão que não resolve quem morreu. Relativamente à política de recursos, pois nós temos que saber o que é que estamos disponíveis para pagar. Se a população diz toda, nós queremos um risco baixo nisto, naquilo, naquele outro, isso tem custos. Nós temos exemplos de casas de luxo que valem nada por defeitos de construção. Em Londres, alguns prédios de luxo, as seguradoras disseram, não, nós não seguramos, não têm valor nenhum, porque não são bonitas, têm aquelas coisas todas bonitas, mas valem zero, porque não reúnem os requisitos mínimos. E, portanto, nós o que achávamos é que cada edifício tivesse uma etiqueta, como tem os frigoríficos, que estamos todos preocupados, um verde, amarelo e mais não sei quantas cores, e, portanto, cada um compra o que quer e o que pode. Se eu quero comprar um edifício, eu até posso pensar que um privado queira construir um edifício com isolamento de base.
está bem, isso tem um custo. Se eu não quero morrer, quero ter a certeza que não morro naquele dia. Morre sempre. Mas isto tem tudo a ver com aquilo que é a educação cívica e o que é que nós queremos fazer. A mais habitação não contraria, de facto, a boa construção, não tem uma coisa boa, nem o simplex. Agora, é preciso ver que simplex é que nós temos. Agora, o que nós temos é uma contradição enorme na nossa sociedade. Se nós exigimos a certificação energética para não termos frio ou termos calor, do ITED das telecomunicações, dos incêndios, aquelas regras e a formação específica, mesmo para um engenheiro técnico formado, tem que ter uma formação complementar. Para os sismos, zero, nada é exigido. E isso para nós é que é a grande contradição. Devia haver uma formação específica, que nós temos a tirar um modelo, e que o registro também já avançou, que isso devia estar garantido, e por lei, porque se não estiver na lei, não vale a pena depois chorarmos. Eu, para já, ficava por aqui e deixava para o Rente. Sim. Pois, então, muito boa tarde a todos. Relativamente às questões que já foram faladas pelo bastonário da OET, penso que não haverá muito mais a falar, e a dar uma resposta relativamente à necessidade dos IGTs, que foi uma pergunta conjunta, penso eu, portanto, quer de um, quer do outro. E vou referir como exemplo exatamente o programa Resiste, porque a gênese do programa, no fim de contas, foi a detecção de que havia bastantes instrumentos, que havia bastantes orientações para esta zona, mas que estavam, de certa maneira, dispersas e que não comunicavam com uma linguagem que fosse comum. E, portanto, esse foi um dos princípios, para além de todos os outros, que têm que ver com o problema de grande parte do edificado que nós temos nesta zona. E, portanto, esse programa, no fim de contas, assenta num princípio que é olhar para a documentação que já existia e procurar, de certa maneira, consertá-la de modo a produzir um efeito que seja aquele que se pretende. Dentro desta ótica, eu queria também responder já à questão que colocou das políticas a desenvolver. Eu acho que todas as linhas de orientação que nós temos são corretas. Temos é que coordená-las e fazer as coisas como deve ser, porque há, em certos casos, há algumas comissões que estão criadas em organismos que são diferentes, mas que teriam que fazer praticamente o mesmo e, portanto, não avança nem um nem outro e, portanto, a linha de orientação do programa Resiste é exatamente essa. Está a desenvolver trabalho coerente, trabalho transversal, trabalho inovador e trabalho que se procura que seja estruturante. Ora bem, dentro desta questão, queria só frisar que as resoluções do Conselho de Ministros 116 de 2017 e 112 de 2021 para uma proteção civil preventiva, no fim de contas, contêm quadros que estipulam quem é que faz e o que é que deve ser feito por cada um dos organismos. Eu acho que aquilo que tem que ser feito nesta fase é procurar que exatamente aquilo que está previsto seja executado. Ora bem, e o programa Resiste tem estado a tentar dar resposta a isso, a coordenar a ação dos intervenientes. Dentro desta questão que tem que ver com os IGTs ainda, queria só mencionar que falei telefonicamente há pouco com a coordenadora do programa Resiste para confirmar se a linguagem que, ao nível dos vários IGTs, se está efetivamente já coordenada. E ela disse-me que sim. Portanto, esse trabalho já foi feito. Portanto, e está em fase de implementação nos IGTs que já estão disponíveis, os planos de urbanização, etc. Portanto, vai ser, a breve trecho, incorporado, portanto, todo esse trabalho que já foi feito. Ora bem, portanto, a resposta, os IGTs são satisfatórios? Eu acho que sim. Têm é que ser ajustados, têm é que ser adaptados e temos que criar condições para que a linguagem que se utiliza no que respeita à prevenção e proteção sísmica seja coerente. Ora bem, esse trabalho foi feito. Ora bem, relativamente à questão da probabilidade de risco, foi uma questão que foi posta, a única resposta possível é que
a regulamentação que nós temos define exatamente a probabilidade de risco e está assumida em função dos estados limites que se adotam para cada caso, não é? Portanto, temos os edifícios que são classificados de acordo com as categorias e, portanto, temos os estados limites associados a cada um deles, quer para a obra nova, quer para os edifícios que já existem, no caso do Eurocódigo 8, parte 3. Portanto, não sei que resposta se possa dar mais, não é? Está regulamentado e temos que seguir aquilo que está indicado. E relativamente ao poder local, a única coisa que eu posso dizer é que em 2010 a ONU lançou o programa Cidades Resilientes e esse programa tem estado a ser aceite pelos municípios, não apenas aqueles que têm maior risco, mas praticamente grande parte do país. Portanto, quer o Freixo de Espada à Cinta, provavelmente também faz parte, e, portanto, dentro dessa lógica, os municípios têm necessidade de olhar para a vulnerabilidade que aquela região tem, não é? E tratá-la de uma forma, eu diria, talvez com alguma coerência. Pode não ser a coerência que se pretende e, por isso, nós propomos que o trabalho que tem estado a ser desenvolvido nesta Câmara, seja, de certa maneira, difundido e sugerido como linha de orientação para o resto do país. Porque entendemos que é um trabalho bem feito. Se me permite, sim. Ainda relativamente ao projeto, nós achamos que o seguro de projeto podia ser uma solução alternativa. Ou seja, quando falei do prédio de Londres, depois passou-me essa questão. Podia ou devia, ou se calhar era aconselhável, que o projeto de estruturas de algum tipo de edifícios tivesse obrigatoriamente um seguro. O que é que isso obrigava? Obrigava que as companhias de seguros montassem uma máquina para faturar, é verdade, mas o técnico, quando conseguisse fazer o seguro do seu projeto, nós estávamos garantidos que o projeto tinha sido analisado por outros especialistas e, portanto, podia ser aqui uma coisa, e também não é o custo deste seguro do projeto que encareceria a obra e o custo do metro quadrado, não é seguramente. E, portanto, há algumas medidas que nós consideramos que são cirúrgicas e são muito eficazes e que não trazem grande drama para a sociedade e que também não são de custo elevado. Queria só acrescentar uma coisa. Por exemplo, a DGEST está a fazer um trabalho muito importante, que é a resiliência sísmica nas escolas. E isto podia ser alargado aos hospitais, aos centros de saúde, e, portanto, porque são coisas às vezes muito simples, cirúrgicas, que nos trazem alguma confiança no dia em que houver um sismo. E muito mais havia para dizer, mas... Eu já agora queria só mencionar ainda a propósito da probabilidade de risco, que os países que têm estado a desenvolver um trabalho de ponta nesta área, no caso a Nova Zelândia, está presentemente a reformular, portanto, os estados limites, de modo a contemplar uma situação de garantia de não risco, praticamente, para qualquer sismo. Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Ok. Bem, eu agradeço, mas dado que ainda temos alguns minutos, não muitos, parece-me que o engenheiro Tom Gomes quer fazer algum comentário, não sei se depois o senhor engenheiro também. Eram só dois comentários que julgo que são importantes para que isto é uma conversa. A primeira é que julgo que será a nossa intenção também ouvirmos o próprio programa Resiste e a sua engenheira Cláudia Santos, que coordena na Câmara de Lisboa, já mostrou essa disponibilidade. E, portanto, era uma informação para vocês que o faremos. O segundo aspecto é, de facto, informar que também ouvimos os comentários da Associação Portuguesa de Seguradoras, que deu um contributo interessante, bastante extenso. Admito é que também, além dos seguros de projeto, eles próprios não fazem diferenciação nenhuma no seguro do edifício, que no fundo é aqui um que terá a grande consequência e, portanto, eu julgo que também o problema deles é a certificação do Estado do ponto de partida, portanto é uma reflexão importante
e agradeço a compreensão desta segunda ronda que não era prevista. E muito obrigado pelos vossos contributos. Sr. Deputado Gilberto Neves. Nada? Que trouxeram, são certamente pertinentes. Agradeço que enviem então a documentação para os serviços da Comissão, para depois serem distribuídos pelos colegas todos, mesmo aqueles que não estiveram presentes, vão ter acesso a essa mesma documentação. E começo como terminei. Achamos que é um assunto extremamente importante, como os senhores referiram, muitas vezes com um ligeiro custo acrescido, podemos ter uma grande poupança, quer de vidas, quer do resto no futuro. Por outro lado, a outra questão que lançaram e que também me parece bastante pertinente ao nível da racionalidade é que o país não é todo igual e os edifícios não são todos iguais, nem têm todos a mesma, ou seja, não é a mesma importância, ou seja, não temos que agir de igual modo perante aquilo que é diferente. E por isso, mais uma vez, os meus agradecimentos pela vossa presença e pela vossa comunicação.